5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Bá? Hoje é dia de quê? De quê? Petit episódio! O nosso curtinho, Aê. amigo de todos, aquele que você pode ouvir indo pro trabalho, tomando banho, viu aí, ó? A Prof. Tati contar um segredo aqui, só nós. A Prof. Tati adora ficar rindo, porque eu sou da Bahia, eu falo, eu vou banhar. Eu não falo, eu vou tomar banho. Eu vou banhar. Exatamente. Aqui em casa, ninguém mais toma banho, gente. É só a gente vai banhar, entendeu? Segundo o Prof. Bárbara, isso ficou marcado na nossa história agora. Ninguém mais toma banho, todo mundo banha. E daí, quando eu falei pra ela, ai, Tati, eu escuto o nosso podcast banhando, e aí ela morre de rir. Então, você que está banhando, escute a gente. Ele é curtinho. E hoje o nosso tema, gente, vocês não estão entendendo, eu adoro, não sei se vocês gostam deste tipo, né, de assunto, mas eu amo, que é falar sobre a inteligência artificial na dança. Sim, a inteligência, a nossa querida IA, chegou até mesmo na dança, meus amores. Será? Nós temos aqui muitas polêmicas, nós temos aqui um assunto bem legal, tá? A gente trouxe do site arxiv.org, trouxe também do simplescience.ai e do science.com.br, tá? Que foi onde a gente tirou a nossa fonte, até porque assim, a gente vai trazer para vocês dados concretos, mas também muitas especulações, porque como a IA no mundo da dança é algo novo, né? É algo que antes a gente não pensava muito nisso, porque imagina, dança exige movimento, exige muitas vezes contato com outras pessoas, existe interação humana, então como fazer uma IA no mundo da dança? É sobre isso que vamos falar hoje, mas antes, não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, @5678podcast, e se vocês quiserem também, segue a gente aqui no Spotify, deixa as estrelinhas de classificação, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdos legais aqui pra vocês, tá bom? É verdade. Gente, eu achei muito legal essa pauta quando a Bá trouxe, porque eu não sei se fica tão evidente assim aqui através das nossas conversas, mas eu sou uma pessoa bastante analógica e Bá é uma pessoa bastante digital, tecnológica. Então, quando ela trouxe essa pauta como sugestão, eu achei muito bacana. Eu confesso que, assim, não sou uma usuária muito frequente da IA, mas eu sei que para boa parte das pessoas, hoje em dia, ela é uma ferramenta Sim. que auxilia muito, mas também que dá um certo receio, porque, né, nós pensamos, será que no futuro, logo em breve, seremos substituídos por máquinas e tal? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Bá? Exatamente. E vocês perceberam que eu e a Tati, a gente é o yin e yang, né? A gente se completa em tudo. Total. Verdade. Então, bora lá, gente, sem mais delongas. Então, gente, o Dance Jam, como se fosse assim de genética, de genes, é uma ferramenta que utiliza IA, inteligência artificial, para apoiar coreógrafos na fase de preparação de suas criações. Ela permite a inserção de descrições de ideias de dança em diversos formatos, como texto ou vídeo, e gera sequências de dança baseadas nessas entradas. Além disso, o Dance Jam oferece funcionalidades de prototipagem e documentação, permitindo que os usuários editem sequências geradas e capturem todo o processo criativo para futuras referências. Exatamente, gente. Uma característica distintiva do Dance Jam é sua interface web interativa, que permite aos usuários editar e modificar as sequências de dança geradas pela inteligência artificial.
Essa funcionalidade foi desenvolvida com base em um estudo formativo com 7 coreógrafos, destacando a importância de uma abordagem colaborativa entre o usuário e a IA no processo criativo. Isso. E em uma avaliação, então, com 6 coreógrafos experientes, o Dance Jam demonstrou benefícios significativos, como o aumento de eficiência, a ampliação das possibilidades criativas e o aprimoramento do processo interativo. No entanto, foram identificadas áreas para melhorias, incluindo a necessidade de alinhar melhor a intenção do usuário com os resultados gerados pela inteligência artificial, aprimorar o design de interação para torná-lo mais intuitivo e flexível e integrar a ferramenta aos fluxos de trabalho físicos já existentes na prototipagem coreográfica. Exatamente. Outra pesquisa relevante é a investigação coreográfica intermediada por computador, que explora a interseção entre expressão artística e programação criativa de código aberto. Este estudo utiliza tecnologias de captura de movimento e reconhecimento de gestos para analisar e registrar movimentos humanos, oferecendo novas perspectivas para documentação e análise de coreografias. Então, até aqui vocês conseguem perceber que nós temos sim uma inteligência para a dança, que é algo que já está concreto, já está inclusive passando das fases de teste, das fases beta. Eu acredito que ela vai ser muito desenvolvida em 2, 3 anos. Vai estar com certeza aí no mercado e vai ser uma ferramenta, né, que nós, coreógrafos, podemos utilizar, né, para melhorar na questão criativa, no processo de criação como um todo. Então, assim, a gente percebe que o lado positivo de tudo isso é que isso iria agregar ainda mais no nosso trabalho, né? Como eu e a Tati, a gente sempre conversa antes e estava conversando sobre isso, não acreditamos que olha, veja bem, digamos assim, no setor da dança, na parte coreográfica, na parte de dança como um todo, o setor nosso, eu não acredito que as máquinas irão nos substituir, não acredito que a IA vá nos substituir, e não acredito muito nisso para vários outros setores. Mas tem um ponto negativo, que é o que a Tati vai falar para vocês agora, até porque tem outros setores que utilizam de formas mecânicas de trabalho, que a gente sabe que as máquinas já estão substituindo e a IA já está praticamente meio que derrubando vários cargos de trabalho aí, né, gente? Que essa é a parte, então, triste ou negativa da IA. E numa dessas especulações, numa dessas previsões, vamos dizer assim, existe, então, o impacto para o Banish, a notação Banish. Nós temos aqui no nosso podcast um episódio em que nós explicamos, né, bem de forma assim, bem descomplicada o que seria então essa notação Banish, né? Que é a notação de movimento coreográfico de uma forma rápida e simplificada. Sim. Para quem sabe fazer a notação, né? Então, e o que seria então, gente? A notação de movimento Banish, administrada pela Banish International, é um sistema desenvolvido para documentar o movimento humano, sendo amplamente utilizado na dança para registrar e reconstruir coreografias, tá, gente? Principalmente há muitos anos atrás, né, muitas décadas atrás, quando nós não tínhamos ainda a tecnologia de vídeo, por exemplo, que hoje é amplamente usada através dos nossos smartphones, ficava muito complicado para ter esses registros, então o Banish era a principal ferramenta nesse período, né? E embora não haja uma inteligência artificial específica para catalogar coreografias através deste sistema, a integração de tecnologias da inteligência artificial com a notação Banish representa uma área promissora para futuras pesquisas e desenvolvimentos. Sim. Então, assim, só para deixar claro o resuminho que a Tati falou, o Banish é como se fosse a partitura da dança. Tem a partitura de música e o Banish, se vocês verem, eles são desenhos que realmente parecem uma partitura de dança. Então, atualmente, não há informações específicas sobre uma inteligência artificial desenvolvida exclusivamente para catalogar coreografias utilizando a notação de movimento Banish, que é o BMS.
No entanto, existem sim iniciativas que combinam a IA e tecnologia de captura de movimento para auxiliar coreógrafos na criação, documentação e análise de movimento da dança, que é essa IA que a gente explicou para vocês, que é a Dance Jam, que ela, né, como a gente falou aqui, já passou inclusive até da fase de testes, tem coreógrafos experientes por trás, ajudando aí nesse desenvolvimento. Então, é o impacto, né, que todas as áreas vão sofrer. Como a gente já conversou, né, Tati? Não acreditamos que vai haver, assim... Sim. Ai, todo mundo vai ser demitido, vai ser máquinas que vão fazer tudo e todo mundo vai perder os empregos. Eu não acredito que seja tão assim. Mas é aquela coisa, né? Quem surfar na onda e se atualizar, imagina, vai estar sempre lá na frente, né? Eu, por exemplo, já tô querendo abrir a plataforma e conhecer esse Dance Jam. Eu também tô curiosa. Mas vocês sabem, assim, trazendo uma reflexão, assim, bem pessoal. Na época da pandemia, né, que foi um período bem sensível, né? Todas as pessoas, então, em casa, isoladas. Eu li um livro de um filósofo que chama o Yuri Harari, eu acho que é o nome dele. E aí, desculpa se eu estiver falando errado, tá, gente? Mas ele tem um livro muito bacana que é 21 estratégias para o século XXI. E aí, ele fala, então, de todas as alternativas, todas as estratégias mesmo que as pessoas que querem ter um bom desempenho profissional, um bom desempenho social, deveriam desenvolver. E aí ele fala nesse livro, e eu me lembro que foi a primeira vez que eu li alguma coisa assim um pouquinho mais aprofundada sobre IA, inteligência artificial, eu fiquei com um pouco de medo, porque um dos exemplos que ele trazia justamente era sobre a profissão de professor de dança, tá? O que ele falava? Ele falava que no futuro existiria assim uma máquina que faria uma leitura do movimento do dançarino, vamos dizer. E imediatamente a máquina já emitiria os erros a serem corrigidos pelo bailarino. Óbvio que isso contaria com um banco de dados, né? No qual todos os movimentos de forma correta estariam ali catalogados previamente. Eu me lembro de ter ficado muito impactada pensando assim, tá, mas como assim, gente? É tão simples assim? E aí depois conversando com outras pessoas, refletindo também e voltando para outro tipo de leituras, para outros estudos, a gente vê que o objeto da dança, que é né, uma dança viva, assim como do teatro, somos, né, seres humanos, né? Sim. Então, o organismo vivo, ele sempre vai sofrer uma variação, sempre vai ter uma alteração. A máquina talvez nesse caso que nós trouxemos aqui para vocês, do Dance Jam, seja uma ferramenta que ilumine a visão da coreógrafa, do coreógrafo, porque tem vezes, sim, que no processo criativo, como qualquer processo artístico, a gente fica bem estagnado, né, Bá? Sim. Dá aquele bloqueio e talvez a inteligência artificial vá nos abastecer com ideias que depois vão ser melhor exploradas em sala de aula, em sala de dança com os bailarinos. Só que é óbvio, por mais que tenha uma sugestão da IA, a forma com que aquele bailarino vai executar, o jeito que ele faz aquele movimento, a energia viva que ele traz é só dele, a forma com que o coreógrafo passa também essa informação que ele obteve através da IA também muda. Então, toda vez que depender de vínculo humano, sempre a máquina, embora digam que, não, no futuro até esse vínculo vai ser substituído, eu não acredito que vai ser. Eu também não. Né? Porque são especulações mesmo, né? Baseado naquilo que a gente já tem visto. Um pouco diferente dessas atividades que são puramente mecânicas, né? Essa coisa mais fábrica, vamos dizer assim, né? Produção em série. Sim, né? copywriters. Que depende de uma repetição. Isso, exatamente. Mas, então, assim, a IA, ela tá aí, ela é uma realidade. Como a Bá falou, a gente tem que aprender a surfar nas ondas se a gente quer se manter atualizado. Então, é bom a gente sempre estar antenados com as tendências e as alternativas e tecnologias que nós temos à disposição e tirar proveito do que melhor
ela pode nos oferecer, né? É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso petit episódio. Esse foi o 5678 Podcast. E quem quiser ir lá nos nossos comentários, tanto no Instagram quanto no Spotify, deixa sugestões lá pra gente. Vai lá, fala igual a Profitati, se manifesta. É isso aí, bora se manifestar, gente. E até o nosso próximo capítulo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijinho.